Pergunte tudo aquilo que você tem a necessidade, né? Porque se baseia nisso essa questão da apresentação, que é, eu posso explicar uma coisa de uma maneira, mas você pode entender de outra, e o que me interessa mesmo é saber qual é a pergunta que você tem, qual é a dúvida que você tem, isso é super importante. Você está vendo Certo. a minha tela aí? Sim, Porque aqui eu dou uns pequenos conselhos, né, para te preparar, a preparação de folhas de anotações. É super importante anotações em qualquer curso que você faça, por conta do quê? As anotações são explicações rápidas, básicas, sobre aquilo que eu entendi. Então, quem não faz anotações daquilo que está estudando, no segundo dia já esquece toda a informação. Então, você tem que fazer essas anotações para que você possa revisar elas e automaticamente você possa voltar a ter acesso à informação. Então, fazer anotação é super importante. Outra for caneta e lápis, você já tem uma garrafa de água para quem não precisa estar se movimentando, uma xícara de café, que eu indico, o café ajuda a expandir a mente, a cafeína nos tá ajuda aqui a com a pensar. canela. Com canela. Sabia que café com canela é tradicional aqui no México, né? É, exato. Se chama café de olla, que é um café tradicional Muito com bom. um pedaço de canela dentro, é muito tradicional aqui no México. Estar em um lugar tranquilo é super importante, estar bem conectado com a informação, né, para não ter desvio de atenção e fazer perguntas, isso é super importante. Se chegar mais alguém, vai nos acompanhando aí, então não tem problema. Eu acho que falou uma moça aqui, essa terceira pessoa. Falou? Então, já vi aqui, então deixa ela. Tudo bem, querida? Se quiser se apresentar, falar o seu nome, Tudo bem, como você se chama? Andréia, Jacobina do Piauí. Jacobina. Eu estou aqui com a Joyce, lá de Pernambuco, né, Joyce? Ceará, Juazeiro do Norte. Ceará. Ceará. Eu sou lá da Bahia, de Porto Seguro, mas eu moro aqui em Cancún, no México agora. Faz uns anos que eu estou aqui. Então, quero começar com vocês duas mesmo. Qualquer pergunta, fica à vontade. E a primeira coisa que eu quero saber é por que que os profissionais da gastronomia precisam desenvolver um modelo de liderança. Como você sabe, a liderança é um fator super importante nessa questão da gestão humana, né? Quem aqui não teve problema na comunicação ou na relação dentro do trabalho? Imagino que a Joyce, dentro do trabalho dela lá, deve viver e conviver com conflitos, discussões, a brigas, fofocas, etc. Sim ou não? Inúmeras. Com Ponto de certeza. carne errada, prato desconexo. Isso, falta de comunicação, Exato. um querendo ser melhor que o outro, sempre tem um mais avançado, um mais lento, sempre tem um mais, como minha mãe dizia lá na Bahia, esbaforido, né, que quer fazer as coisas do jeito que ele É, quiser. Sempre tem aquele que quer complicar a vida de todo mundo, achar que é melhor que todo mundo. Sempre tem isso, mas né? o meu é bem tranquilo. Só tem eu de mulher, a equipe é toda de homem. Então é mais tranquilo, digamos assim. É mais tranquilo porque só tem você de mulher? É, sou mais respeitada, digamos. Eu acho que você impõe o respeito, é diferente. Pode ser também. Isso mesmo. Uma mulher que trabalha no meio de tantos homens e consegue ter o respeito dele, não é que eles têm respeito, é que você sabe impor o respeito. Infelizmente, a cozinha ainda é um mundo muito machista ainda. Então, para mudar isso, a gente vai ter que criar mulheres com capacidade de liderança muito mais forte, muito mais superiores. E é uma batalha, não, para as mulheres. Aqui no México é um país super machista, onde as mulheres sofrem bastante com essa questão do lado profissional, né? Que as pessoas ainda vê a cozinha como um ecossistema muito machista, muito masculino. Então, elas têm bastante dificuldade aqui. Digamos que eu sou Aqui, privilegiada, né? você é privilegiada porque eu acredito que você deve ter um caráter, um perfil forte, não? Uma pessoa que deve ter uma liderança própria. Então, ter uma Sim. liderança própria também ajuda bastante. Não deixar que ninguém suba nas suas costas, ou se aproveita da sua nobreza, ou abusa da sua confiança. Isso é super importante. Um líder também tem que ter essas características Abuso de da minha saber em que confiança. momento É. você... Isso, você não pode estender demais a confiança, porque o ser humano é assim, quanto mais confiança, mais liberdade, mais ousadia, mais atrevimento, mais problema dá. Então, quando você consegue Isso. equilibrar tudo isso, você consegue estabelecer barreiras, não? Que são barreiras positivas e que não são barreiras conflitivas.
porque todo êxito profissional depende da liderança, porque ao final, sem liderança, posso assegurar para vocês que não vai ter nenhum sucesso profissional ninguém. E o que é a liderança? Essa é uma explicação que eu dou baseado na minha experiência já de mais de 20 anos nessa carreira. A liderança não é um cargo e nenhuma função, é potencializar as pessoas e multiplicar talentos. Então, acho que a grande habilidade de um líder é fazer com que as pessoas que estejam ao redor dele também tenham as mesmas capacidades, as mesmas habilidades, as mesmas oportunidades que ele já teve, né? Então, quando você faz essa dedicação, essa atenção para as pessoas, elas passam a ver você como uma pessoa influenciadora. E que é ser um influenciador? É ser um líder. Então, como que você pode aprender a influenciar umas pessoas? E começa a ajudar elas nas debilidades que ela tem. Então, essa é uma das coisas que mais funciona para que você possa se tornar um líder, uma referência, é quando você se dedica às pessoas e as pessoas devolvem para você toda essa dedicação. Então, eu posso assegurar que isso funciona bastante por conta de algo que chama resiliência. Então, é aquela questão que você ajuda uma pessoa e ela fica naquela dívida, né? Naquela intenção de pagar de alguma maneira. Então, quando você precisa de uma ajuda, quando você precisa de uma atenção, de conversar, você sempre terá uma pessoa aí que possa ser um braço direito ou um braço esquerdo. Então, a primeiro conselho que eu dou é seja sempre um mentor, um instrutor, um maestro, um professor das pessoas que estão trabalhando com você, mesmo que tenha na mesma posição ou que tenha a posição superior, mas que você identifica que tem certas debilidades no comportamento, na forma de falar, na forma de se comunicar, e incentivando e convidando essa pessoa para mudar a atitude. Sendo líder, compartilhe pensamento positivo. Um líder tem essa capacidade não, de ser sempre positivo, mesmo quando as coisas estiverem caindo, chovendo no canivete do céu. Ele tem que ter essa capacidade de transformar aquele momento conflitivo em um ambiente de harmonia. Então, o que eu quero explicar? Se você quer ser um líder de alto valor humano, enquanto você vê uma discussão na cozinha, você não tem que se intrometer ou ser parte daquela discussão. Você tem que ser a pessoa que vai solucionar o problema. Anota esse dado que eu vou dar para vocês, essa informação, porque é super importante. As Tá. empresas só promovem as pessoas que resolvem problemas. Não é que você seja o melhor, ou pior, ou mais feio, ou mais gordo, ou mais baixo, não importa. As empresas só promovem as pessoas que resolvem problemas. Se você não resolve problema, você não vai ter capacidade de ser um líder, você não vai ter capacidade de ser um gerente, um gestor, um supervisor, você não vai ter capacidade nenhuma ou nenhuma oportunidade de poder proporcionar, não, de ter essa oportunidade de ter um cargo de liderança, de gestão humana, de gestão empresarial. Então, as empresas elas só promovem pessoas que solucionam problemas. Esse é o primeiro ponto que as empresas estão procurando. Pessoas com capacidade de solucionar problemas são as pessoas que dentro da pirâmide de crescimento interno da empresa, são as pessoas que vão ser promovidas. As pessoas que querem Então foi isso que discutir, aconteceu pegar comigo. problema, veja isso, sabe? Você já começa a identificar algo que você tem como um potencial. Então, se você resolve problemas, você vai sempre dar um passo adiante daquelas pessoas que são parte do problema, ou mais, as pessoas que são as criadoras dos problemas. Então, quando você tem um problema na sua frente, mesmo que não seja você que é provocado, a primeira coisa que você tem que fazer é atuar como líder e tentar solucionar tranquilizar as pessoas, se é uma discussão entre dois amigos, se é alguém que roubou a faca do outro, se é alguém que não respeitou a mise en place do outro, não importa o que seja. Então, quando você intervém, você começa a ganhar o respeito, a confiança e, sobretudo, você começa a marcar um ponto super importante, que é a sua hierarquia pessoal. Não posicional, porque você ainda não vai ter um cargo de chefe, de supervisor, etc., mas vai ser uma hierarquia posicionada de maneira pessoal. As pessoas estão procurando pessoas que dão essa pauta, não? Que tem esse liderazgo, que tem essa iniciativa. Então, é super importante tomar em conta isso. Alguma pergunta? A Joyce ou a Andrea? Eu escrevo aqui, ó, fazer Não, perguntas é a melhor forma de aprender algo novo. Não se preocupa se a pergunta é simples ou não importa. Tem que fazer pergunta. É super importante participar. sobre a sua fala, as empresas só promovem pessoas que resolvem problemas. Você afirma Mesmo. que foi o que aconteceu comigo? Eu entrei como auxiliar de cozinha, uma semana depois fui promovida a cozinheiro. O que que aconteceu? O meu restaurante tem a rede no iFood. E aí o meu Uhum. parrilheiro estava no horário de almoço dele. Saiu uma carne e eu não tinha ido para a parrilha ainda. E aí eu Uhum. soltei a carne do iFood, o ponto da carne e tudo mais. De maneira E correta, né? foi o elogio no iFood depois. Isso tem câmeras, né? Então o gerente viu, o chefe viu e todo mundo viu. Ou seja, eu Sim, solucionei um problema porque o parrilheiro tinha ido para casa para almoçar e eu estava só. Então, por isso da claro. promoção. Então, isso se enquadra nessa fala? Claro, porque
A primeira coisa que você tem que entender isso vamos ver um pouquinho mais adiante, que é o impacto das suas ações nas pessoas. Quando você sabe, Joyce, considerar o impacto daquilo que você faz, aquilo que você vai causar nas pessoas, esse é o ponto principal para que você entenda que a empresa ela vai começar a te ver como um potencial. A empresa não está buscando uma pessoa que somente fala bonito ou se relaciona. Está procurando pessoas que têm a iniciativa, a proatividade e a capacidade de solucionar um problema. E como é Uhum, solucionar o problema? Não é dizer, não é minha responsabilidade, não vou fazer. Você poderia ter feito isso, mas você, naquele momento, tendo a oportunidade, conhecendo como tinha que fazer a carne, etc., você não podia se negar a fazer. E não é questão de não fazer porque não é o seu trabalho. É uma questão que é a sua estratégia interna para que você possa mostrar para a empresa a sua capacidade de solucionar problema partindo de uma proatividade sua. Não que alguém saia lá de fora, o parreiro não veio e a Joyce está aqui e não sabe fazer. Não, pera, né? Deixa que eu vou assumir, vou fazer. Me permita se equivocar, não, ou errar, mas eu vou fazer. Como você, eu acho que já vinha trabalhando com ele, vendo o trabalho que ele faz, etc., você já tinha uma noção básica do que tinha que fazer, porque ninguém vai também acertar na primeira sem ter conhecimento Sim, básico, sim. né? Isso te ajuda bastante. Então, é sempre ser curioso. E é que eu te falo, por que que eu falo que as empresas promovem as pessoas que solucionam problemas? Se você não tivesse solucionado esse problema, automaticamente eles teriam dois problemas. Primeiro, o parceiro não estava. Segundo, a carne não seria entregada, não. Terceiro, poderia gerar um mau comentário no iFood, onde marcaria uma nota negativa para o restaurante. Imagina o impacto que vai ter quando uma pessoa na operação, que está ali naquele momento, não tem a capacidade de solucionar o problema. Então, gera muitos problemas. E agora, soma esse tipo de iniciativa sua a cada dia em coisas pequenas. Vai montar uma certa quantidade de coisas que você está fazendo e que, normalmente, se aí tem um gerente inteligente, se tem um gerente capacitado, ele vai te começar a observar de maneira diferenciada. Então, se baseia nisso, né? Se baseia na sua proatividade, na sua iniciativa e na sua capacidade de solucionar o problema. Certo. A Andréa quer comentar alguma coisa? não, de boa. Entendi. E o que é a liderança gastronômica? Eu vou explicar a vocês um pouquinho do que é a liderança gastronômica. É uma iniciativa criada por mim já faz alguns anos. O objetivo é desenvolver habilidades de liderança e gestão humana para os profissionais da indústria gastronômica. E o objetivo também é formar chefes profissionais com alto nível de liderança humanizada. Como a gente sabe, a gastronomia é um setor, é um ecossistema muito difícil de trabalhar, muito comportamento é difícil, muita gente que gosta de brigar, a convivência é muito conflitiva. Então, o que eu quero mostrar para as pessoas é que sim, a gente pode aprender a se gerenciar ou gerenciar pessoas ou liderar pessoas de uma maneira diferente, focando sempre no fator humano, até porque, como a gente vai começar a trabalhar em uma equipe, uma empresa, sem ter essa percepção de que o impacto daquilo que eu vou fazer vai impactar também nos resultados meu profissional e também na empresa, mano. A gente tem que estar sempre atento a esse tipo. E isso se baseia quando eu começo a tomar em conta todas as minhas atitudes, meu comportamento, a minha forma de comunicação, a forma que as pessoas me veem. As pessoas ainda se enganam bastante sobre aquela coisa de que eu não me importo o que as pessoas pensam, falam de mim. Acho que esse é o primeiro erro a ser cometido, é você não se preocupar, né, naquilo que as pessoas falam de você, seja profissionalmente, seja pessoalmente, principalmente na questão pessoal. Ser um líder precisa muito, né, dessa capacidade de poder impactar as pessoas de uma maneira mais humana que técnica. Então, esse projeto já tenho aqui no México no México, na América Latina, já faz 4 anos. Eu já tenho mais de 1.500 pessoas formadas nesse período. Tenho uma plataforma de formação, onde eu tenho vários cursos de gastronomia, desde hambúrguer, pizza, massa, confeitaria, padaria. A gente tem bastante. Eu trabalho com vários chefs aqui na América Latina, que eles hospedam os cursos deles na minha página, né? Então, mais à frente eu vou mostrar para você o que é o projeto. E se alguém se interessar em fazer curso por internet, é uma boa oportunidade. Outro ponto importante é a liderança humanizada. A prioridade sempre será o fator humano. A liderança humanizada refere-se ao estilo de liderança que tem como foco o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas. Me imagino eu que se você não está bem no trabalho, você não pode fazer um bom trabalho. Se você não está bem com as pessoas que trabalham com você, você não vai se sentir à vontade para trabalhar. Então, uma das coisas que eu priorizo nas formações é que as pessoas comecem a entender o impacto de ser um líder humanizado. Uma pessoa que era um líder, que quer ser um líder, tem que considerar a 100% o fator humano. Como essas pessoas que trabalham comigo estão se sentindo, o que elas acham de mim, o que eu acho delas.
qual é o nível de confiança que a gente tem para ter uma conversa não saudável, para ter uma certa discussão, uma discussão que a gente pode aprender, etc. Baseia-se na ideia de que um bom líder deve tratar os membros da equipe com respeito, empatia e consideração, reconhecendo suas necessidades, pontos fortes e fracos. Para você ganhar realmente a confiança de uma pessoa que trabalha com você, você precisa você precisa você precisa estar perto dela. Mas como é que você vai conseguir estar perto de alguém que você ainda não criou confiança, você ainda não criou vínculo? Então, o ponto mais importante aqui é entender isso, cria vínculo com as pessoas a ponto delas dar para você algo que é muito difícil ter hoje, que é a confiança. Tendo a confiança das pessoas, você vai poder ajudar elas e na questão da reciprocidade do trabalho, elas vão se dedicar muito mais àquilo que você pedir, àquilo que você necessitar. Um líder, ele vai preparando o terreno com as pessoas que ele trabalha para na hora que ele tiver essa promoção, essa oportunidade, e quando ele vai ter não somente um problema, como vários problemas para ele resolver, vai ser muito mais fácil que essas pessoas que já têm confiança com ele ajudam a participar ou ajudam a evitar problemas. Então, é uma forma estratégica que eu ensino, onde você não pode adquirir ou desenvolver habilidades de líder tendo a posição. Você tem que desenvolver antes, para quando você tem essa oportunidade, você possa ter um caminho já preparado. E as pessoas elas vão reconhecer nessa posição, porque o seu histórico de ela de relacionamento, de comunicação, é muito positivo, é muito produtivo. Sua liderança é estar a serviço de outras pessoas. Quanto mais vidas você beneficiar, mais próximo você será. Por sua dedicação, as pessoas vão lembrar de você. Então, se quer realmente ser um líder de alto valor humano, um líder humanizado, começa a avaliar o que você está fazendo para beneficiar as pessoas que trabalham com você. Mesmo que elas não tenham um cargo superior ou inferior ao seu. Não importa essa questão do posicionamento. O que importa aqui é o fator humano. Então, como que, por exemplo, a Joyce está contribuindo com as pessoas que trabalham ao redor dela. O que a Joyce está fazendo a cada dia que essas pessoas podem ver a Joyce como líder no futuro, como uma pessoa que inspira, que motiva, que amanhã, se ela toma essa oportunidade de ser uma líder do restaurante, uma gerente ou a chefe principal do restaurante, as pessoas vão aceitar ela com muito mais facilidade. A grande resistência das pessoas hoje, infelizmente, é aceitar o sucesso das pessoas que estão crescendo. Aí uma barreira muito grande das pessoas que têm inveja, que não aceita, etc. Mas essas pessoas, elas infelizmente não aceitam porque elas não passaram por um processo de formação prévia. Elas não passaram ou não tiveram a oportunidade de conviver com uma pessoa que tem a capacidade de criar um terreno para ser um líder, e junto com esse líder, trazer com ele 2, 3, 4, 5 pessoas que vão começar também a ter essa mesma mentalidade. Então, eu sempre digo que se um líder quer realmente crescer numa empresa, ele vai ter que preparar antes as pessoas que ele vai ter ao lado dele. Pode ser o mais feio, o mais grosseiro, o mais ignorante, o mais educado, o mais amável. Todas essas pessoas vão ser componentes principais e essenciais no seu processo de crescimento dentro da empresa. E no seu processo também na questão do seu negócio, né? Um dono de um restaurante que não tem a proximidade, a aproximação com seus colaboradores, ele está perdendo uma grande oportunidade de conhecer realmente quais são os talentos, os potenciais que ele tem aí atrás, escondido atrás na cozinha. Alguma pergunta sobre liderança humanizada? Até agora não. Aqui vai outro ponto importante que está muito em alta agora, que é a empatia, né? Todo mundo está falando agora que a gente tem que ser empático, que a empatia é super importante. Existe, Joyce, lá na sua empresa, onde você está trabalhando agora, um certo nível de empatia positivo, você acha? Sim, sim. Entre os companheiros? Tanto na equipe da cozinha como a equipe do salão. Isso Realmente mesmo, tem é uma uma boa sintonia, equipe né? muito entrosada. Tem algumas Uhum, questões? Tem, porque sempre tem, somos seres humanos. Mas claro. realmente tem uma empatia muito grande. O meu chefe, ele é colombiano, então ele fala Uhum. mais espanhol do que propriamente o português. E Você aí já está eu aprendendo fui espanhol, né? contratada, eu já sei, eu fui contratada por isso, porque ele olhou meu currículo e viu que eu sabia espanhol. E ele estava Claro. preparando o cumim para casa, um novo cumim. E aí ele precisaria Uhum. de uma pessoa, digamos, um intérprete. E aí ele juntou o útil ao agradável. Então, Claro. ele teve a simpatia de contratar uma pessoa que falasse a mesma língua que ele para poder ensinar um outro. Porque o Kumi não tem Claro. necessidade de saber um aligou, mas ele tem a necessidade de saber como é preparado o aligou para apresentar para o cliente. Claro. E você vê que, olha só, qualquer coisa que você aprende hoje, coloca no seu currículo,
vai ser um diferencial. Se você estudou espanhol, ou aprendeu um pouco de espanhol, olha a diferença que fez isso algum tempo depois. O problema das pessoas é que não se forma, não faz um curso, não faz um treinamento, não faz uma formação, uma capacitação, e no final fica com um currículo estagnado, com pouca informação, com pouco treinamento, etc. E começa a criar expectativa de crescimento na empresa somente porque sabe fazer o trabalho básico técnico, de cozinhar, etc. Então, olha que seu diferencial aí não foi a experiência de cozinha que você tinha. Isso é uma obrigação para quem vai buscar um trabalho em uma empresa de gastronomia, normal, né, em um Sim, restaurante. Mas ver que esse pequeno diferencial de você falar espanhol já foi algo a ser considerado pelo chefe, até porque era uma necessidade que ele tinha. Imagina você estar num país estrangeiro, isso me passou comigo, e você ter a oportunidade de que uma pessoa nesse país consegue entender e falar o seu idioma. Facilita bastante a vida. Ou seja, você está contribuindo para o sucesso dele, você está contribuindo para uma boa a estabilidade profissional, para uma boa comunicação interna, para uma você está sendo uma interseção ou uma conexão com a equipe. Olha só o valor que você tem para essa empresa hoje, como se você vê dessa maneira. sim, sim. Não tinha visto por esse ponto ainda. E isso, Do alto tem que ticket. começar a ver. Isso, tem que começar a ver dessa maneira, porque você sabe o quanto você pode contribuir com a empresa. Você sabendo o quanto você pode contribuir com a empresa, você vai descobrir quais são as possibilidades de crescimento dentro dela. Se você não começar a avaliar o seu desenvolvimento interno e só esperar que o seu chefe faça esse trabalho, o que vai acontecer é que você vai criar muita expectativa naquilo que ele tem que fazer, não aquilo que você tem que melhorar. Então, o detalhe aqui é sempre fazer uma autoanálise e falar, cara, o que é que me falta? O que é que eu tenho que agregar? O que é que eu ainda preciso aprender aqui nesses espaços de 4, 5, 8 metros quadrados que eu estou trabalhando? O que que eu não domino aqui ainda? E se já domino tudo aqui, o que que eu não domino lá de fora? Quais são as debilidades ou as habilidades que tem um garçom, que é importante um cozinheiro, um chefe, um líder, saber na hora de fazer um serviço de qualidade? Então, essas coisas podem ser expandidas. Então, a liderança empática refere a uma forma de liderança em que o líder demonstra compreensão, empatia e a conexão emocional com a sua equipe. Conexão emocional, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Quem não se emociona dentro da cozinha, né? Quem não se emociona quando o chefe tá com raiva que passou algum problema e reclama, e o prato não saiu legal, a comida não saiu bom, o cliente vai reclamar e começa já a pegar fogo na cozinha, né? Então, esse tipo de emoção, ela é normal, porque é uma emoção gerada por uma questão somente profissional. Mas aqui o foco é aquelas emoções provocadas por fator humano, né? Aquela coisa da conversa feia, da fofoca, da intriga, da perder tempo em falar da vida dos outros, ou, ser aquela pessoa que é, é, escuta um problema, já transforma em um segundo problema, etc. Então, ser empático na cozinha é começar a ter essa capacidade de não ser a pessoa que não vai entender aquilo que está passando com o outro. Às vezes você chega no trabalho com o problema da casa e o que você quer nada mais é que alguém entenda que você hoje não quer conversar com ninguém porque você tem um problema. Então a pessoa já chega no trabalho com o problema da casa e o companheiro de trabalho já começa a fazer uma crítica. Olha lá, que cara feia, tá com a cara de bunda, não? Tá melhor do que se ele não tivesse vindo trabalhar. Mas a gente não sabe quem realmente trabalha com essa pessoa. Mas no final, quando você entende isso, você respeita o espaço dessa pessoa e você está sendo empático com ela. Até porque você também está vulnerável amanhã ter um problema e vir nesse mesmo estado emocional. E claro, você não vai gostar que ninguém te trata de uma maneira diferente, né? Então é super importante tomar em conta, respeitar os espaços das pessoas, respeitar o estado emocional delas e ser empático ao nível de se colocar no lugar dessa pessoa, a ponto de dizer, eu entendo que você tem um problema, mas se você precisar de alguma coisa, aqui eu estou. Então sempre ser disponível, né? Trata-se de colocar no lugar dos outros, entender seus pensamentos e sentimentos e agir de acordo. Um líder empático valoriza as emoções da sua equipe e reconhece que elas podem afetar seu desempenho e bem-estar. Então, se você não está bem para trabalhar, você não vai fazer um bom trabalho, você vai gerar uma energia muito negativa, seus pratos não vão sair bom, a comida vai sair mal, vai faltar sal, vai faltar sabor. Isso pode ser prejudicial na questão da visão e da imagem do restaurante, né? Com certeza. Alguma pergunta, Às vezes, Joyce? Essa questão. Algum comentário? Pode falar, amor. às vezes Algum quando acontece comentário? na cozinha de alguém tá assim, que eu percebo, né? Às vezes eu falo assim, Uhum, não, eles querem, tipo assim, sair, tem aquele horário certinho, eu vou sair. Eu disse, não, pronto, pode deixar, eu vou ficar, não se preocupe com o tempo, né? Porque o tempo, para mim, só pertence a Deus. Aí eu disse, não, não tem claro. problema, eu passar do meu tempo, não, pode, né?
pode ir. Eu percebo que a pessoa não está bem e eu entendo de boa. Claro, isso se chama empatia, Andréa, sabe por quê? Porque normalmente você sabe diferenciar uma pessoa que não quer ficar uma hora extra por conta de um problema pessoal ou alguém que você já entende que é um irresponsável, tem outras prioridades, etc. A gente consegue identificar de maneira muito fácil com quem a gente pode contar. Então, é sempre que eu digo, se você está trabalhando numa empresa onde você já percebe que existe 4 ou 5 pessoas que não são dedicadas ao trabalho a ponto de querer fazer uma hora extra, você tem que aproveitar a oportunidade para ser essa pessoa que tem essa iniciativa sempre. É como eu dizia, Hum. as empresas promovem pessoas que solucionam o problema. E se eu amanhã sou dono de um restaurante, tenho 5 pessoas na cozinha, uma pessoa não veio trabalhar por qualquer motivo, e eu tenho você que faz parte da manhã e pode ficar uma hora a mais, claro que eu vou te valorizar se você mostra essa disponibilidade, né? Claro também que aí vai ter que existir uma certa responsabilidade por parte do restaurante, porque tem que pagar essas horas extras, né? Mas o foco aqui nunca é as horas extras, o foco aqui é o seu desenvolvimento dentro da empresa. Algumas empresas, infelizmente, aproveitam muito dessa boa vontade dos funcionários, né? Acaba não pagando hora extra, etc. Mas quando você mostra uma capacidade de solucionar problema, essas horas extras, ela pode ser transformada em uma oportunidade de promoção. Ela pode ser transformada em uma oportunidade de ser um gestor, um gerente, um chefe, etc. Então, são várias coisas que você vai construindo dentro das coisas que acontecem todos os dias na empresa, que vai proporcionar a você um degrau sempre acima daqueles que não estão fazendo nada. Então, tem tudo isso para se aprender. Mais algum comentário? Às vezes o meu chefe está com algum problema assim, né? Aí ele fala assim, vai falar com a Andréia que ela resolve. Eu falei, eita, já tá Olha, ficando mais. isso é outra oportunidade. Sabe, você sabe por que que ele faz isso? Você tem alguma ideia? Eu acho que é autoconfiança, porque ele sabe que eu vou resolver o problema dele. Não, não é autoconfiança, não é autoconfiança. Que se fosse autoconfiança, ele estava confiando nele mesmo. É uma confiança externa. Ele está confiando em você porque ele já sabe que você tem a capacidade de solucionar aquele problema. E isso também é uma capacidade que a gente desenvolve. Por quê? Porque o chefe já tem tanta confiança na gente que aí ele pode dizer, fala com ela que ela resolve. Então, ele não está Uhum. delegando o trabalho dele, ele está compartilhando a responsabilidade para que você possa, naquele meio do conflito, ou do problema, você ter a oportunidade de também solucionar o problema. E isso é uma outra capacidade que só as pessoas que vai ter ou que tem não a ambição de crescer, ela vai ver dessa maneira. Outras pessoas, infelizmente, com a cabeça, uma mentalidade muito pequena, já vê dessa maneira. O chefe está me dando o trabalho dele para fazer, e é ele que tem que fazer, que é o trabalho dele. Então, uma vez que você pensa dessa maneira, o que vai acontecer? Você vai se bloquear, você não vai ter a oportunidade de solucionar o problema, você não vai ter a oportunidade de mostrar para ele que você tem a capacidade, e você vai ficar limitado a vida toda. Então, assim, eu sempre vejo, quando o chefe ele me dá a responsabilidade de fazer uma coisa, como uma oportunidade de fazer o trabalho dele. E por que fazer o trabalho dele? Porque o meu objetivo no futuro é também ter essa posição, é também ter esse salário, é também ter esse respaldo, é também ter esse prestígio, né? Então, nunca veja de maneira diferente, sempre veja dessa maneira positiva, como eu acredito que você está vendo agora. É esse o meu pensamento, né? Tem que ser assim, mas cuidado com uma coisa, né? Dentro de um trabalho normal, em um grupo de pessoas, onde o chefe ele tem a confiança em alguém que ele sabe que vai resolver problema, vai gerar bastante conflito na questão da inveja. Ah, Uhum. por que que o chefe só quer que fulana faz as coisas? Por que que o chefe só pede a Andrea para fazer as coisas, etc. Então, isso gera bastante conflito naquelas pessoas que ainda têm um pensamento muito condicionado ao contrário. Então, eu te falo, quando você tiver essa oportunidade, que você entender ou escutar que alguém está falando certo tipo de coisa, não vai brigar, não vai discutir, não vai fazer nada disso. Porque se você fizer isso, você já está perdendo a oportunidade. E essa é a oportunidade de ficar calada. Por quê? Porque a única pessoa que importa realmente naquele momento são duas. Uma é o seu chefe, que tem a confiança, e segundo, a pessoa que você solucionar um problema, ou a pessoa que você resolver a situação, etc. Porque você vai ganhar ainda mais confiança com quem está ao seu redor. E normalmente não é todo mundo, é um ou dois que gosta de sempre ter aquele ciúme besta, aquela inveja idiota, etc. Mas eu te falo, essas pessoas também contribuem para as nossas formações. Se a gente não tem É, essas pessoas que vai bater de frente com a gente, que vai falar mal, que vai fofocar, a gente não vai conseguir aprender. Como você vai conseguir ser um líder de alto valor humano se você não está preparado para o lado bom do humano e também para o lado mal do humano? Então a gente tem esses dois hemisférios, o lado bom e o lado mal, todo mundo. Então você tem que começar a entender essas situações para que você possa equilibrar. Mas parabéns, se você tem a confiança do chefe hoje para fazer esse trabalho,
é uma coisa que normalmente o chefe só dá a quem ele já tem a confiança de que vai resolver o problema. Isso é uma capacidade que você está demonstrando para ele. Se me Uhum. explicou? Porque é um líder um líder de autoestima humana entende que suas ações e decisões terão um impacto que pode ser previsível. Que objetivo quer alcançar ao tomar essa decisão ou ação? Então, quando o chefe fala para você, André, resolve esse problema, qual é o objetivo? O que que você acha que ele está querendo? O que que eu acho que ele está querendo? É. Ele está querendo que você faça o trabalho dele? Não, não, eu não entendo assim. Eu não pego como isso, não. Eu acho que ele está confiando que realmente eu vou fazer. Não, ele quer uma solução, é isso que ele quer, porque ele sabe que você tem a capacidade de fazer. Foca no objetivo. O objetivo dele, naquele momento, não é te dar uma oportunidade, é te dar um problema para você resolver. Esse é o É, objetivo dele. E como ele já criou a confiança que você pode fazer, ele não vai se preocupar, porque ele já sabe. E quando alguém toma essa decisão de delegar a alguém uma função, uma responsabilidade que é sua, você tem que estar muito confiante que essa pessoa tem a capacidade de fazer aquela coisa, né? Então, é uma capacidade bem interessante. Joyce, ele algum teve, comentário sobre esse tema? Não, ele não, saiu, tranquilo. Beleza. André, algo mais? ele saiu para viajar, aí ele falou assim, tinha uma programação na escola, né? Aí ele falou, Uhum. ó, se for criança, fala para ela que ela sabe como é que faz o bolo de chocolate para criança, ela entende qual é o melhor. Pode deixar que ela resolve. Eu falei, E- eita, chefe, é desse jeito, hein? Isso mesmo. Veja sempre de maneira positiva. Ele está delegando Tô lhe responsabilidades que deixando. ele sabe que você tem capacidade de fazer. Isso é interessante. Uhum. Isso é muito interessante. É, Vamos falar só um pouco sobre um tema muito importante, que é a comunicação do líder, né? Na nossa forma de comunicação, definirá o sucesso da equipe. Para você ter uma ideia, estude sobre esse tema, anota se vocês quiserem, chama PNL, que é Programação Neurolinguística. É algo que é muito interessante de aprender, que você vai saber aí formas diferentes de como se comunicar, de como a sua comunicação vai impactar. A primeira que a gente vai falar aqui é o que conversamos, o que a gente está conversando dentro da cozinha hoje, o que a gente está conversando dentro da empresa, né? Que tipo de conversa? A gente está falando de quê? De cozinha ou está falando de novela? A gente está falando de como melhorar o prato ou estamos falando de qual é o ator mais bonito da novela das nove? Então, são coisas que normalmente dentro da cozinha as pessoas se distraem muito. E o foco delas, que é desenvolver o melhor trabalho, desenvolver melhores habilidades, acaba ocupando muito espaço com essas coisas que é meramente tempo perdido. Como falamos, se trata bastante da forma que a gente está se comunicando internamente, né? Falo de uma forma muito grosseira, ou muito alta, ou muito expressivo, as pessoas gostam ou não gostam do meu tom de voz, etc. Então, tem que ter cuidado de como a gente está falando as coisas dentro do espaço de trabalho. Eu uso Outro detalhe muito a importante, PNL. isso, e foca nisso, a Joyce, porque é algo que está chegando com muita força, a PNL já se estuda desde os anos 60, mas agora ela está ficando Eu tenho formação muito em mais Mindset evidente. Coach, né? É mentalidade. Mindset Code, Isso, eu tenho isso mesmo. formação. E aí, Isso mesmo. a Então, forma investe mais. que a gente fala realmente impacta muito. Eu tenho uma voz firme, mas ao mesmo tempo Uhum, suave. Uma postura firme, mas ao claro. mesmo tempo suave. Pode ser por isso Isso. que, Dá para digamos perceber. assim, eu tenha Dá para perceber. conquistado o respeito ao qual você falou. Isso é. Você pode ser exigente, mas você não pode ser grosseira. Exato. Você pode ser, você pode falar forte, mas você não precisa assustar nem colocar medo em ninguém. As pessoas não gostam de quem coloca medo nelas, né? Então, o tom da Isso. voz, ele define bastante essa questão da comunicação. Outro detalhe é com quem falamos, né? Tem certas coisas dentro de uma cozinha, do espaço de trabalho, que você não pode estar comunicando com todo mundo. Ainda mais quando você tem a confiança de um chefe. Um chefe, ele pode chegar para você e compartilhar alguma coisa, e do nada você faz aquele telefone descomposto, né? Você vai e comenta alguma coisa privada, que o chefe normalmente pode compartilhar, porque ele tem já confiança, né? Mas precisa, sim, guardar essa restrição, guardar essa discrição sobre certas coisas que a gente fala dentro da cozinha. E mais quando a gente sabe que tem a confiança do líder, né? Da pessoa que é o meu líder dentro da cozinha. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque falamos, uma capacidade e uma habilidade normal que todo mundo tem, né? Uma necessidade é falar, e foca bastante no que as pessoas estão falando. Se você tem a possibilidade de educar as pessoas nessa questão, façam, porque isso vai melhorar bastante o ambiente de trabalho, vai eliminar certo tipo de comunicação que às vezes atrapalha bastante a relação humana dentro do trabalho.
Linguagem corporal, que é o que a Joyce também já deve ter estudado sobre isso, sobre a linguagem, o corpo fala Sim. mais que a boca. Então, essa questão de como eu chego no trabalho, na minha postura, a imagem que eu deixo, chego triste, chego feliz, etc., tem bastante impacto nas pessoas. Então, A ter forma de cuidado com a linguagem olhar. corporal, uma forma de olhar, um chefe que te olha feio, a primeira coisa que você imagina é o que eu fiz de errado, ou o que eu não Uhum. fiz. Essas duas coisas começam a chegar na cabeça, né? Então, a linguagem corporal é alguma coisa que a gente tem que também considerar bastante nesse processo de ser um bom líder de alto valor humano. Então, tem que ter muito cuidado sobre como eu estou chegando e que forma as pessoas me estão vendo, sem que eu abra minha boca, como que elas estão vendo o meu sentimento, né? Que forma eu estou transbordando naquele dia. Postura de linguagem, evita bastante essa coisa de falar muito palavrão, de exagerar, esse tipo de palavreado que a gente sabe que aí no Nordeste a gente está acostumado, né? Sempre misturar no meio de uma frase uma palavra feia, etc. Elimina todo esse tipo de vocabulário, porque isso atrapalha bastante a questão da confiança, né? Como que eu vou confiar em alguém que na sua comunicação, na sua postura de linguagem, mete palavras muito feias, ou mistura palavras muito feias. Então, isso não é uma coisa bem aceitada pelas pessoas. Risco de não saber comunicar. Imagina que você quer ser um líder, crescer na empresa, ter o seu negócio, e você não desenvolve a habilidade de conversar, de se comunicar. Você vai estar perdendo tempo, você vai se frustrar, e no final você nunca vai conseguir os objetivos que você quer. Então, você tem que aprender a se comunicar. Tem vários cursos na internet, tem vários vídeos no YouTube que você pode aprender como ser um bom comunicador. Então, isso é bastante interessante e a gente tem que aprender. A forma de comunicação da gente define bastante o nosso sucesso profissional. Eu Seja sempre gosto de, intencional na sua comunicação. Hã? Comenta? eu sempre gosto de começar pelo portão já, né? Dar bom dia, por mais que a gente tenha uma noite mal dormida, seja lá o que aconteceu, mas não mostrar a minha vida pessoal no meu trabalho. Eu não gosto. Uhum. Mas só de você chegar de manhã com um sorriso, um bom dia, é o princípio de um bom dia de trabalho. Então, as pessoas sabem que naquele dia, eu não preciso perguntar para você o que aconteceu na noite anterior, mas se você chegou Hum, para mim com um sorriso na cara e deu um bom dia, oi, tudo bem, como você está? É o suficiente uhum. para a gente possa trabalhar um dia saudável, entendeu? O problema pessoal, isso é extremamente pessoal e cada um tem que resolver os seus problemas, né? Eu É, acho Mas que eu se não você dentro dou do a trabalho, oportunidade de chegarem assim, porque uhum, eu chego primeiro, eu abro o restaurante, eu trabalho de 9 da uhum, manhã até às 10 da noite. Eu sempre me estendo alguns minutos, mas enfim. Então, assim, eu uhum, não dou a oportunidade da pessoa chegar cabisbaixo, porque eu me preparo, chego primeiro, e já preparo um café. Quando o parrilheiro chega depois de mim, já vou desejando um bom dia, já vou rindo, já vou contando uma história engraçada, alguma coisa do tipo. Quando o rapaz do salão chega, é da mesma forma. Então, acho que é na questão de sua também, pessoal, de você não se permitir, né? É, isso. Quer comentar alguma coisa, André? não. Ok. 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 Ouça bons comunicadores. Para você conseguir aprender a como se comunicar, hoje no Brasil, você entra no YouTube, no Instagram, no TikTok, tá cheio de bom comunicador. Cada um com seu estilo, não? Cada um com a sua característica. Eu gosto de escutar bons comunicadores. Existe um em particular que eu gosto bastante, escuto todo dia, que é o Thiago Brunet, que é um cara que tem uma forma de comunicação muito eficiente, fala sempre de uma maneira muito direta, muito objetiva, fala muito da questão espiritual. Então, é um cara que eu gosto de escutar bastante, que é o Quem Thiago é ele? Brunet. Thiago Brunet. Brunet. Thiago Brunet, ele tem um canal no YouTube que se chama Café. Como se chama? É um programa de YouTube, busca no YouTube, assim, Thiago Brunet, e que você Aham. vai gostar muito. Eu tenho um livro dele aqui que é muito bom, que é um livro que chama Especialista em Pessoas, que é um livro que ele tem. Não sei se você pode ver aí, ó, esse aqui, Sim, sim. Thiago Brunet, Especialista em Pessoas, que ele explica bastante sobre esse tema da relação humana, né? Então, esse livro pode ensinar bastante, é um livro bem interessante. Ok, agora eu vou dar uma tarefa rápida para vocês duas que estão lá, vocês três estão aí, também estou vendo aqui a Gabriela.
Boa noite, Gabriela. Quer se apresentar? Boa noite, Tudo bem? tudo. Acabei de entrar. Se preocupa não. Depois eu mando no WhatsApp o link, aí você pode ver a apresentação completa, sem problema. Quer fazer algum comentário sobre o que a gente está conversando? Não, Ok. Então, eu tenho uma tarefa para vocês agora, que é anota aí no papel as 5 coisas que você mais valoriza na sua vida hoje. Rapidinho, 5 coisas. Vou repetir, hein? 5 coisas que você mais valoriza na sua vida. São 5 coisas. Normalmente, se você leva mais de 1 minuto para colocar, é que você não está ainda tendo prioridade sobre aquilo que você quer. Eu, Não vale colocar o marido, verdade? não, eu Não, já, né? O marido é outra lista. em primeiro lugar deve ser a gente, né? Isso mesmo, você. Você. Eu, De carreira, pessoal, algum sonho, alguma ambição, etc. 5 coisas que você acha que tem que ser as suas prioridades, né? Que você tem que desenvolver. meus filhos, o Seus sonho de filhos, ter meu 1. próprio restaurante, Abrir um minha restaurante, família 2. e meu trabalho. E quem? Quem? Antes do trabalho, quem? Oi? Repete outra vez, do início. Meus filhos, o sonho de ter o meu próprio restaurante e Aham. minha família e Uhum. esse último. São 5. São 5, verdade ou 4? E priorizar o meu trabalho, né? Priorizar o trabalho, né? Ok. Eu eliminaria aí família, porque família não vai contar pai, mãe, primo, irmão. Família é você, seu marido e seus filhos. Os outros é valor agregado que a gente tem que ajudar, independente de qualquer coisa. Uhum. A Joyce, o que você colocou? Coloquei pilares, né? É, Uhum. meu alicerce. Como Uhum. primeiro, coloquei família. Segundo, espiritualidade, porque se você não for uma pessoa espiritualizada, você não consegue Isso se mesmo. centrar. Em Não. terceiro, coloquei conhecimento. Só assim Uhum. eu vou conseguir chegar onde eu quero, que é abrir meu restaurante. O meu trabalho Sim, atual, que eu tenho oportunidade de claro. crescimento dentro dele. E em Isso quinto, mesmo. a imagem. Me preocupo muito com minha imagem. É. Estuda na internet sobre brand mark, ou marca pessoal. Vai aprender bastante sobre como criar a marca da Joyce, entende? Aham, É que antes de criar um nome de um restaurante, você precisa criar o seu nome. sim. E a Gabriela? O que você quer, Gabriela? ou seja, ter a força de vontade, né? Uhum. E eu tenho um pouco de dificuldade em caso de trabalhar, por exemplo. Uhum. Sim. Mas qual é as Futuramente, coisas que você acha já que você não sei. prioriza hoje na sua vida? Ó, o super importante de entender esse exercício é a importância do trabalho na sua vida pessoal. Você sem o trabalho, você não consegue ter uma boa estabilidade financeira ou ter alguma entrada de dinheiro, né, que é super importante. O trabalho ele está bem relacionado, ou está bem conectado com aquela questão da família, das nossas necessidades básicas que a gente tem. O trabalho também está relacionado à minha estabilidade daquilo que eu quero, daquilo que eu quero abrir. Por exemplo, se eu quero abrir um restaurante e eu estou trabalhando em um restaurante, obviamente é o melhor lugar para que eu possa aprender. É o que eu explicava para a Joyce no início, de que ter a oportunidade de trabalhar em um lugar onde você pode aprender toda a parte técnica, etc., você tem que aproveitar, você tem que absorver todo esse conhecimento. Então, como é que você tem o sonho de abrir um restaurante, só que durante esse sonho você está ainda dormindo e você não começa a aprender ou a desenvolver a capacidade de aprender tudo que você tem que saber para abrir um restaurante. Então, você não pode abrir um restaurante somente com a motivação, com a vontade e com o dinheiro.
Você tem que abrir um restaurante com conhecimento, e o conhecimento ele vem antes da abertura do restaurante. Então, se você tem na sua lista que você quer abrir um restaurante, começa a estudar sobre CMV, sobre ficha técnica, sobre plano empresarial, sobre criação de marca, sobre marketing digital. Então, começa a estudar sobre esses temas. Não importa se amanhã você vai abrir um posto de hot dog na rua, se você vai abrir, não sei, um carrinho de pizza na rua. Qualquer tipo de produto que você coloca para venda ao público, ele necessita uma estrutura chamada business case. Eu havia explicado para isso antes. Então, esse business case vai proporcionar a você qual é o seu guia, qual é o segmento, quais são as tarefas, quais são as prioridades que eu posso para fazer aquele sonho que eu tenho de abrir um restaurante ser uma realidade. Senão você vai ficar sonhando a vida toda, não vai se preparar, vai colocar toda a sua energia somente no trabalho e no final vai passar 10, 20, 30 anos e você nunca colocou esse seu sonho. Aí eu te falo, porque quando eu decidi a ser um chefe de cozinha, foi uma coisa que foi bem interessante na época. Eu tinha 18 anos lá na Bahia, e nesses 18 anos lá na Bahia, para 19 anos, eu me casei muito cedo, eu tenho 20 anos com a minha esposa. A gente tem duas filhas, uma de 18, uma de 5 anos, uma nascida no Brasil e outra nascida aqui no México. Então, quando ela estava com. Eu vou contar um pouco dessa história para vocês, justamente para que vocês entendam qual é a importância de você ter bem definido as cinco principais coisas que você tem que ter como prioridade na sua vida. Então, em 2003, 2002 para 2003, eu comecei a trabalhar num hotel lá na Bahia. Era um hotel de uma empresa francesa muito conhecida. E no final eu comecei a me interessar, não? E a minha mãe insistiu que eu tinha que trabalhar nesse lugar e me mandou para lá às 5 horas da manhã para fazer a solicitação de trabalho. Chego lá na empresa, 18 anos, sem muita experiência, já trabalhava com cozinha desde os 14, mas ainda não tinha um título, um diploma de cozinheiro, né? Naquela época, a gente tinha na Bahia lá o carro do Senac, que era um caminhão do Senac, que fazia cursos de gastronomia, e aí era a única oportunidade que tinha para estudar. Chego nessa empresa, 2002, para pedir trabalho, e na minha ficha de trabalho eu coloquei ajudante de cozinha, ajudante de steward, auxiliar de serviços gerais, limpador, jardineiro, auxiliar de manutenção. Coloquei de tudo já para não ficar sem trabalho. Então eu consegui, naquele dia, uma posição que era de jardineiro. Então o cara me chamou e falou: "Ó, eu não tenho nenhuma posição que você quer aqui para a cozinha, mas eu tenho uma posição disponível agora que é jardineiro. Você quer?" Eu falei: "Quero." Só que o meu sonho realmente é trabalhar na cozinha. Ele falou: Você vai ter que esperar um pouco seu sonho, porque hoje a única coisa que a gente tem disponível aqui é ser jardineiro. Se você quiser, vamos lá. Então, eu aceitei o trabalho, fiquei 3 meses trabalhando como jardineiro nessa empresa. E aí eu comentava com a Joyce, né? Qualquer tipo de coisa que passa ao seu redor, você tem que tomar em conta e estar muito atento para que você possa descobrir, criar as oportunidades. Então, certo dia, eu vi que o chefe da cozinha, um francês de 2 metros de altura, um cara que eu tenho um grande respeito, me ajudou bastante, ele se chama Cyril Sandcastre. Eu vou mandar para você depois o perfil dele aí, para vocês verem, conhecerem ele. E esse cara me inspirou bastante, porque eu vi ele sair de manhã com o seu avental, com o seu toque de chefe, todo bonito, com cabelo rabo de cavalo. Era uma inspiração grande para mim. Então eu falei, não, eu quero ser um chefe de cozinha. Então aquele cara, quando eu vi ele caminhando, eu falei, cara, eu quero ser um chefe de cozinha. Eu comentando isso com meus companheiros do jardim, né, os caras ficavam meio que, pera, tá sonhando, você não vai ser um chefe de cozinha. Então sempre tem aqueles amigos que nos impulsionam para trás, não, que nunca vai te dar o apoio, etc. Mas é normal porque eles não tinham ainda essa capacidade de saber o que que eu queria, o que que eu me transformaria naquela época. Então eu fiquei me pensando, né, como é que eu vou ter acesso a essa pessoa? Como é que eu vou chegar até essa pessoa para que ela possa saber qual é o meu objetivo, né, qual é o meu sonho? Então aí eu vi que ele tinha na casa dele um pequeno jardim, ele plantava manjericão, tomate cereja, etc. E aí um final de tarde, eu estou passando perto da casa dele, eu peguei e me ofereci para limpar o jardim dele. E aí foi puramente estratégico, fiquei aí olhando pela cerca, né? E comentei com ele, eu vi que ele estava limpando, e eu falei, chefe, se você quiser uma ajuda para limpar, eu trabalho no jardim, eu posso te ajudar. Ele, sim, 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 me ajuda, me ajuda. Aí comecei a ajudar ele, ajudei uma, duas, três, 4 vezes, e começamos a criar uma boa relação. Quando foi um dia, ele veio com R$ 50 naquela época e queria me dar para fazer, para agradar, né? Aí eu peguei e falei, chefe, muito obrigado pelo dinheiro, mas o que eu quero é uma oportunidade. Aí comecei a falar com ele que já trabalhava em cozinha desde os 14 anos, que já sabia fazer pizza, etc., que foi ajudante de cozinha, e conhecia a comida baiana, etc. Aí ele ficou meio que surpreso, né? Só que naquele momento ele não deu muita atenção. Só que eu era muito insistente, sabia muito bem o que eu queria. Então, passa o tempo, eu estava já 6 meses no hotel, quando alguém na cozinha faltou, não veio trabalhar.
E aí o cara do recurso humano sabia que na minha ficha estava lá que eu tinha colocado para ajudante de cozinha e me chamou e falou: ah, são 4 da tarde, você vai, já está saindo, mas a gente está precisando de alguém na cozinha agora, que alguém faltou e é para fazer hora extra, até às 11 da noite. Aí eu falei para ele, cara, sem nenhum problema, deixa eu só ligar em casa para avisar minha mãe e vamos lá. E fiquei. Quando eu estou chegando na cozinha para entrar, né, todo feliz que ia trabalhar na cozinha, não era na cozinha, era para ser a steward, para limpar as panelas, para lavar prato. Então, aquela coisa, eu falei, uau, de qualquer maneira, eu estou dentro da cozinha, né? E quem me recebeu na entrada da cozinha, esse mero chefe que era aquele cara que eu sempre tinha como inspiração. Então, fui com ele, comecei a lavar panela, aí o cara faltou 3 dias, eu cobri esse cara 3 dias, e eu peguei e avisei o cara, sempre que faltar alguém na cozinha, você me chama para fazer hora extra, eu ia fazendo hora extra. Então, uma das coisas que eu notei que fazendo essa hora extra, eu já conseguia até pagar o meu aluguel naquela época. Então, a minha esposa falou, não, então continua, né? Porque daqui a gente está tirando aluguel, tá legal. Aí, quando foi uma vez, um outro chefe francês também estava nesse hotel, ele estava responsável do jantar, e quando foi um dia, me tocou trabalhar de manhã, e de manhã, na hora que termina o café da manhã, tem muita panela suja que volta, né? Então, eu tive que lavar, etc. Então, como eu sabia quando ele chegasse às 11h30, ele precisava das panelas para cozinhar, eu comecei a pegar as panelas limpas e comecei a montar a cozinha para ele, já com água, fervendo, etc. Comecei a ajudar ele, sem ele pedir nem nada. Quando ele chegou meio-dia, ele me olhou e perguntou: quem fez isso daqui? Aí eu falei: não, chefe, eu mais adiantei um pouco o seu lado aí para que eu possa desocupar o espaço aqui, que vai chegar muita panela suja do café da manhã. Ele: tá bom, obrigado. Assim, meio que grosseirão, né? Estilo francês. E aquela coisa ficou na minha cabeça. Peraí, ele gostou ou não gostou? Aí fiquei meio que na dúvida, né? Mas no final eu vi que tinha um impacto. Então eu fiz umas 3, 4, 5 vezes, e aí, de alguma maneira, ele comentou com o chefe da minha iniciativa. E quando ele comentou com o chefe me chamou e falou: ó, o chefe da noite lá gostou do seu trabalho e ele falou muito bem de você. Eu falei: não, chefe, se tiver uma oportunidade de trabalhar na cozinha, eu te agradeceria. E aí fiquei naquela expectativa, né? Quando foi uns 8 meses depois, alguém na cozinha foi demitido, porque faltava muito, bebia bastante, esse cara nunca vinha trabalhar. Então, o cara me chamou de recurso humano e falou se eu quisesse essa oportunidade. Eu falei: claro, então é como ajudante de cozinha e você vai trabalhar no café da manhã às 4 horas da manhã. Eu falei: sem nenhum problema, vamos lá. E aí comecei a trabalhar no café da manhã, fiquei 3 meses no café da manhã. Logo eles me mandaram para peixaria, né, para cortar peixe, descascar camarão. Fiquei mais uns 6 meses. E quando foi no meu primeiro ano de cozinha, de ajudante, eu passei a cozinheiro C, que naquela época eu tinha essa categoria de cozinheiro C. E aí eu passei para a cozinha central. Trabalhando na cozinha central, no meu primeiro ano nessa cozinha, eu fui promovido a cozinheiro A, que foi já algo muito rápido, sendo que todo o pessoal da equipe que estava antes eles passaram por formação de 6 meses na empresa. Eu fui o último a chegar, com 18 anos, moleque novo, já para 19, mas com muita vontade e também muito determinado. Então, quando foi em 2003, que eu já estava na cozinha, me passou uma tragédia muito feia. A minha mãe, ela caiu de bicicleta aos 38 anos de idade e faleceu. Então, aí o meu mundo desabou, eu andei meio perdido e não tinha motivação. Só que quando eu estava na cozinha, esse chefe me chegava, me aconselhava, me dizia que eu tinha que continuar, que era um sonho que eu tinha que realizar e que minha mãe ia ficar muito orgulhosa disso. Então, eu fiquei, claro, eu acho que ele tem razão, eu vou fazer isso e vou continuar. Então, aí mudei totalmente e comecei a se dedicar muito mais. Aí aprendi cozinha francesa, cozinha italiana, cozinha baiana, cozinha brasileira. Comecei a estudar e aprender. No meu segundo ano, eu fui promovido a demi-chefe de partie, que é um posto um pouco acima de cozinheiro A. No meu terceiro ano, eu fui promovido a chefe de partie, ou chefe de equipe. Comecei a ficar responsável do almoço para um resort, que hoje é um dos resorts mais famosos aí do Brasil, fica em Trancoso, na Bahia. E comecei minha carreira, quando foi em 2004 promovido, 2005, em 2006, a empresa me identificou como um potencial, e aí, por demonstrar um bom trabalho, eles me colocaram dentro de um programa de formação interna, onde eu tinha 2 anos para mostrar que eu tinha capacidade de, no futuro, ser um chefe. Então, aí sim, a coisa ficou muito séria, e quando foi em 2008, eu tive que tomar uma decisão muito, muito importante, que foi o divisor de água da minha carreira. A minha filha já estava com 3 anos de idade, a minha mulher estava com 18 anos, eu estava com 21, mais ou menos, 22. E aí foi o momento de tomar uma decisão. A empresa me chamou e falou: ó, para que você possa continuar a sua carreira, você vai ter que renunciar ao seu trabalho aqui no Brasil e a gente tem uma oportunidade no México para você. Em 2008 foi isso. E aí eu coloquei na balança: peraí, são mais de 6 anos de trabalho, toda a dedicação, e a empresa está propondo que eu vá trabalhar fora do Brasil, em outro país, com outro idioma, e eu sem aquela habilidade de falar espanhol, etc. Só que eu só precisava de uma aprovação, que era a aprovação da minha esposa, né? Até porque ela ficaria um ano sozinha junto com a minha filha dentro de casa. Então era bem complicada a situação. Então, depois da gente conversar bastante,
a gente decidiu que era assim, era a decisão certa a ser tomada. Ela esteve de acordo comigo. Eu tomei essa decisão em 2008, e aí eu renunciei no trabalho aqui no Brasil, coloquei US$ 50 no bolso e vim para Cancún, deixei US$ 200 com ela na época, que foi o que deu da rescisão contratual, e eu falei para ela, ó, todo o dinheiro que a gente tem na nossa vida está aqui, US$ 250 em total, aí eu te deixo 200 para você gastar aqui em casa com as coisas, o aluguel do mês, e eu levo 50. Se tudo der certo, em 15 dias eu mando dinheiro para você, e a gente continua assim. E ela me apoiou e falou, vamos lá. Quando foi em 2009, a gente teve uma pandemia aqui no México, que foi a pandemia da gripe suína. Eu estava aqui, ficamos 40 dias fechados. Foi um pouco parecido com o Covid, mas foi um pouco mais leve, né? Mas foi bastante feio. Morreram mais de 4.500 pessoas em Cancún, foi um desastre total. Mas a incerteza, não, aquela insegurança de ter vindo para o Brasil, deixado tudo lá, era uma coisa que me perturbava bastante. Mas a minha esposa sempre foi aquela pessoa que me tranquilizou e disse: não, você tem um objetivo, nós temos um objetivo, e a gente sabe que ficar aqui, a gente vai viver na limitação que a gente tem, então a gente não pode fazer isso. E aí fica aí, continua aí, vamos terminar o objetivo. Quando foi em 2010, 2009, eu tenho uma proposta de voltar ao Brasil para trabalhar no Rio de Janeiro, em outro hotel, e onde esse chefe que me ajudou lá desde o Jardim já estava sendo chefe lá, o chefe regional da empresa, e aí me falou, não, vem trabalhar comigo, porque eu recebi uma boa avaliação de Cancún, que já te aprova para ser um chefe executivo, mas eu preciso que você passe um ano mais comigo para ver as suas habilidades de liderança, etc. Não, chefe, você decidir, a gente está, eu estou de acordo. Então, fui mais um ano com ele para lá para o Rio, fiquei mais um ano longe da família, e logo depois, quando foi em 2000, final de 2010 para o início de 2011, ele me chama na sala e ele me fala, ó, arruma as suas malas que você vai voltar para casa e você vai a ter grandes responsabilidades. Ele não me falou o que ia acontecer, ele apenas falou que eu ia ter grandes responsabilidades. Quando eu volto para casa, nesse hotel que todo mundo me conhecia, sabia da minha história de ter começado como jardineiro, eu volto para lá, tá todas as pessoas do jardim, da manutenção, do bar, da cozinha me esperando, eles já sabendo que eu seria promovido a chefe executivo no lugar do chefe que me ensinou e me tirou lá do jardim. Então, é uma história que eu conto para todo mundo, porque foi a história da minha vida nesse processo de formação, e no final são exemplos, né, que pode contribuir com o crescimento de vocês. Então, não se limite, não deixe que as pessoas definam qual é o seu sucesso ou quais as limitações que vocês vão criar. Então, foi uma coisa que me passou. Em 2011, eu voltei para esse hotel já como chefe executivo e eu tive aí a honra, não, de sentar na cadeira de chefe executivo, como eu havia pensado, imaginado e sonhado em 2003. Então, coloca muita força, muita dedicação nos seus sonhos, que sim, realmente vão se concluir. Você pode comer o pão que o diabo amassou, mas comer o pão que o diabo amassou tem suas recompensas. Você vai aprender, você vai se dedicar, você vai encontrar gente que te vai ajudar, você vai encontrar gente que te vai te prejudicar também, é muito normal. Mas como eu estou te falando, aprender sobre inteligência emocional é super importante para você saber como direcionar esse tipo de comentário ou começar a se desviar desse tipo de pessoa. É normal no seu processo de formação. A única coisa que você tem que fazer, e dou como conselho, é aprender a não absorver essas pessoas, não absorver esse comentário, não absorver essa negatividade, sempre focar no seu. Por isso que eu pedi que vocês fizessem 5 coisas que tivessem a mais importante na sua vida, porque são as coisas que vão definir quais são as suas prioridades, não família, filho, trabalho, etc. Então, tenha muito claro isso. Quando foi em 2011, 2012, a empresa me ofereceu viajar outra vez fora do Brasil, para o México outra vez. Eu viajei para o Pacífico, já com a família, e vim para o México em 2012 até 2014. Depois voltei para o Brasil, depois fui para Punta Cana, no México. Nesse período, em 2003, eu tive a oportunidade de estudar, fazer uma formação de 15 dias no Instituto de Gastronomia Bocuse, que é um dos institutos de gastronomia mais respeitados na Europa e no mundo. Eu fiz 3 vezes formações lá. Foi em 2013, 2016, 2019, uma oportunidade única. Normalmente, os custos nessa escola valem 9.000 euros a semana. Eu nunca teria dinheiro para pagar, mas eu acredito que toda a minha dedicação no trabalho, todo o meu esforço, ele foi reconhecido pela empresa e, claro, me proporcionou essa oportunidade. Então, sempre aquilo que você fizer dentro da empresa, você vai ter um retorno. Você só precisa ter paciência e seguir fazendo as coisas bem feitas. Quando foi em 2021, 2020 para 2021, não, chegou a pandemia. Infelizmente, a pandemia foi um desastre para todo mundo. No hotel que eu estava aqui no México, a gente demitiu mais de 350 funcionários, uma tristeza enorme. E eu fiquei 7 meses com a família fechada no resort, porque a gente não podia voltar para o Brasil.
Então, passando a pandemia, eu começo a fazer um trabalho de formação dentro da empresa, onde eu mostrei a minha capacidade de formar outras pessoas nesse ponto da liderança, e eu fiquei aí responsável por 18 meses em reabrir os hotéis que estavam fechados na empresa, era mais de 8 hotéis, nas ilhas, República Dominicana, no México e na Espanha, então eu tive essas oportunidades. Quando eu comecei a levar a sério esse trabalho de formação, e aí nesse processo formei mais de 1.500 pessoas, já faz desde 2018, mas oficialmente depois de 2020, 2021, nesse período pós-pandemia, né? Então, aí, quando foi agora em 2022, eu tive uma proposta de trabalhar em outra empresa aqui em Cancún, é um dos maiores hotéis aqui em Cancún, é um hotel que tem 1.400 quartos, é o terceiro ou quarto hotel maior de Cancún. Vim trabalhar nessa empresa. Ah, a questão salarial é uma coisa que me surpreendeu bastante. Eu saí de um salário em 2003 de R$ 365. Naquela época, hoje eu estou ganhando US$ 8.500 por mês aqui no México. Então, para que você entenda a capacidade do reconhecimento daquilo que você pode conquistar quando você se dedica de uma maneira realmente a 100%. Não é brincar de ser chefe, não é brincar de ser cozinheiro, não é fazer esse trabalho por esporte ou por pura paixão. Não, tem que levar a sério, você tem que se comportar da maneira adequada, você tem que se adequar ao que é o mercado, você tem que se profissionalizar, se capacitar dentro daquilo que precisa do mercado, e esse mercado da gastronomia está se atualizando todo o tempo, você não para, e você precisa acompanhar esse mercado. Se você quer realmente ser um líder de alto valor humano, você vai ter que se dedicar mais às pessoas, você vai ter que entender elas, você vai ter que ajudar essas pessoas, porque elas vão ter limitações todo o tempo, e eu asseguro e garanto para vocês, 90% das pessoas que trabalham com a gente não vai ter as oportunidades que a gente quer, não vai ter as oportunidades que a gente vai ter, e mesmo assim a gente precisa incentivar e apoiar essas pessoas. Por isso que o meu trabalho hoje é apoiar, apoiar, apoiar. Agora, atualmente eu estou já mudando para outra empresa, onde me ofereceu um salário melhor, e também esse é o segundo maior, é o segundo maior hotel aqui de Cancún, tem 1.800 quartos, é uma empresa muito sólida mexicana, onde eu tenho a oportunidade de poder mostrar meu trabalho e, claro, a seguir formando as pessoas nesse hotel, né? Então, resumir um pouco para vocês tudo que foi a minha história. Essa é uma história que eu vou Pouco. ter a oportunidade de contar para vocês mais profundamente. Tem muita coisa ainda que a gente tem que ficar, uma questão de tempo, né? Tem que resumir. Mas eu acredito, se eu pude sair de um jardineiro em 2003, lá no sul da Bahia, em Porto Seguro, e poder chegar hoje em Cancún e ser chefe executivo do segundo maior hotel desse lugar, eu acredito que qualquer um de vocês pode conquistar o seu sonho de abrir um restaurante, de ser um chefe, de ter reconhecimento dentro da empresa. Só precisa fazer as coisas bem feitas, e se não sabe, aprende. Se não desenvolve, investe. Investe na sua carreira, gasta com formação, porque isso vai ter um retorno. Agora, se você esperar que as coisas aconteçam nada mais por a sua vontade, sua iniciativa, ou por a sua inspiração ou paixão, não funciona assim. Existe investimento, existe gasto, existe tempo, e claro, você tem que estar com as pessoas que vão te ajudar nesse processo. Tá? Alguém tem algum comentário? Quer fazer algum comentário até agora? Só dizer que é admirável, porque o tanto que você andou é realmente Sim. admirável. Isso, mas é aquilo, se você não tem história, como você vai convencer a pessoa de te apoiar, de incentivar, de te seguir, se você não tem uma história convincente, se você não tenha passado pelas experiências que eles provavelmente vão ter que passar. Então, a ideia é você compartilhar essa experiência para que você possa ajudar. Você não vai facilitar o caminho de ninguém, mas você vai avisar a eles como será esse caminho, né? Como será esse percurso de você conseguir ter sucesso profissional na sua carreira. E é normal. Eu acredito que quando você entende a importância de um mentor, você começa a entender qual é a estrada, qual é as decisões a ser tomada, qual é o guia que você quer para a sua carreira. Se você não tem um guia para a sua carreira, infelizmente você vai estar limitado. Minha filha menor acabou de chegar aqui, né, papi? Dile saludos. Hola. Saludos a las chicas. ¿Quién es esa? Son unas amigas de Brasil. Saludos. ¿Y qué, cómo se llama? Se llama Joyce, Olá, Andrea y Nina. Gabriel. Mira, habla español. ¿Cómo estás? Dile hola. ¿Son las amigas de la Nay? No, son las amigas de papi. Estamos en una conferencia de internet. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Todo bien? Sí, muestra tu carita ya. Mira, aquí, señor. Este es Maya. ¿Todo Olá, bien? Maia. Dile, hola, ¿cómo estás? Hola. Ela é brasileira, baiana, mexicana. Mas Muito só bem. quer falar espanhol. Não quer falar português, não, ela. Né, papi? Estou bem, e tu? Yo siempre estoy haciendo eso Pero tú quieres hablar en portugués o en español? en Portugal.
Ah, em espanhol. e em espanhol também. Ok. Olá, obrigada. Aqui, essa é a minha pequena de 5 anos, esta. Nasceu aqui no México. Uhum. Então, mais algum comentário? Não, tranquilo, de minha parte. Da minha Muito parte, bem. Eu vou mandar para vocês alguns links aí de que eu tenho uma mentoria e tenho um curso também. Se estiver interessado, pode dar clique, pode ver, pode compartilhar com os amigos. E eu vou programar para a próxima semana mais uma apresentação. E aí, se vocês quiserem convidar os amigos aí de onde vocês trabalham, será um prazer, ok? Certeza, ele apresentaria ao meu chefe. Isso, convida ele. É colombiano ou boliviano, você falou? Boliviano. Então muito bom. Muito bom. Convida ele. Convida ele, convida os amigos daí do trabalho para a gente continuar com essas apresentações nos próximos dias, ok? Algum comentário, Gabriela? né? Gabriela. Miss Gabriela. Andréa? Não, de Miss boa. Andrea. Muito bom. Obrigado por participar. Qualquer coisa, estamos aí em contato no grupo do WhatsApp, ok? Miss Andrea. Imagina. Boas noites. Buenas noches. Diga buenas noches. Ya está. Diga buenas noches. Buenas noches, Andrea. Boas noites. Adiós. Buenas noches, Joyce. Buenas noches, Joyce. Buenas noches, Oizy. Hasta luego. Hasta luego. Tchau, querida. Boa noite a todos vocês, ok? Ok. Buenas noites, chefe. Boas noites, chefe. Cuídense. Bye, bye. 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 Hum?